Fala rapaziada, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Jota, vim trazer mais um pós-jogo pra vocês. E o Flamengo hoje esculachou o Corinthians. Antes de falar desse jogo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo aí pra poder me ajudar. E vambora, Flamengo 4-0 no Corinthians hoje no Maracanã. Pedro voltando à titularidade depois de um tempo fora. Ele que entrou nos últimos jogos, só que voltou a ser titular só hoje. O Flamengo foi de Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o De La Cruz e o Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Os únicos que não são titulares aqui, eu acredito que seja o Cebolinha e o Ayrton Lucas. De resto, é o time que provavelmente será o titular para a temporada. Provavelmente iria entrar o Alexandro aqui no lugar do Ayrton Lucas e o Plata ou o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. O Corinthians veio de Hugo Souza, que fez uma péssima partida do Neneca. Inclusive foi ovacionado pela torcida do Flamengo, gritando o nome dele. Pô, absurdo. O Andileri na lateral esquerda, que eu achei que fez uma péssima partida também. Gustavo Henrique, Ramalho e Mateuzinho, que pra quem não sabe é ex-Flamengo também. No time do Corinthians tinha três ex-Flamengo, né, no caso. Tinha o Gustavo Henrique, o Hugo Souza e o Mateuzinho. No meio-campo deles tinha o André Carrilho, o Ranielli, o Breno Bidon e o Ângelo Romero. E no ataque, Memphis Depay e o Roberto. Memphis Depay saiu machucado ainda no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, mais ou menos. O Flamengo já começou muito bem no jogo, muito melhor que o Corinthians, por sinal, e já abriu o placar aí aos 4 minutos, 5 minutos aí. Nem sei se eu poderia mostrar assim, desse jeito, mas vou mostrar do mesmo jeito, tô nem aí. E aí o Gerson pega essa bola, toca na Arrascaeta, o Arrascaeta vira lá no Cebolinha e ele faz uma jogada que é característica dele de cortar para o lado e bater no gol, sem chance para o Neneca. Então o Flamengo abre o placar aí com 4 minutos e 24 do, do primeiro tempo. Para ser sincero, eu achei que o Flamengo iria ganhar, mas não achei que seria tão fácil. O Corinthians tá sem técnico, é um time que tá meio bagunçado, mas é um time que tem muito jogador de qualidade. Eu gosto muito do André Carrilho, o meio-campo que eles têm, que jogou no Al-Hilal. A gente chegou até a enfrentar ele na semifinal do Mundial, que a gente perdeu pro Liverpool na final. Eu acho ele um bom meio-campo, acho o Roberto e o Memphis Depay dois bons atacantes. O Memphis Depay saiu, mas o Roberto continuou até o final e é um bom atacante. Só a zaga, eu não consigo gostar da zaga do Corinthians, é realmente muito ruim e foi bom pra gente, né? O... Tô aqui no Planeta do Flamengo aqui, que é um perfil do Twitter, que eles colocam muita coisa do jogo. E eles botaram aqui, o Pulgar é absurdo. Realmente, mano, o Pulgar fez uma partida absurda. Nesse lance aqui, é, é uma bola enfiada pro Pedro. O Pedro faz o facão e ele tenta dar de calcanhar para trás. Só que ele tinha ângulo pro chute. Não vai mostrar nessa imagem aqui. Ele tinha ângulo pro chute e acabou tentando dar de calcanhar aí. E acabou que deu uma prejudicada aí no Flamengo, mas logo em seguida, aos 33 minutos, gol do Arrascaeta para alegria da torcida do Flamengo. O Arrascaeta, que mesmo sendo um meio-campista que não costuma fazer muitos gols, é o artilheiro do Brasileirão por enquanto aí. O Verratti vai jogar agora, inclusive, contra o Cruzeiro, que é o que está na briga pela artilharia com o Arrascaeta e com o Pedro agora, né? Que o Pedro chegou nos 4 gols do Verratti também, mas E teve do gol do Maracanã. Arrascaeta hoje e se isolou na artilharia e o De La Cruz pegou a bola, construiu essa bola no meio-campo. E o Flamengo, muita troca de passe, muita antecipação, e é muito interessante ver o Flamengo jogar. O Pedro fez o pivô, é uma das saudades que eu tinha dele. O Arrascaeta fez o gol, inclusive. O Pedro jogou muita bola hoje, na minha visão, foi muito importante. E o Arrascaeta tá tendo um início de temporada absurdo, fora do normal. Então, 2-0 Flamengo, e com um jogo praticamente ganho a partir daí. O Corinthians não não conseguia jogar. Incrivelmente, o Corinthians não conseguia Trovante, jogar né? de jeito Que nenhum. tem a O Corinthians não conseguia jogar de jeito nenhum e acabou que aos 36, 3 minutos depois, o Hugo Neneca fez uma das maiores falhas que eu já vi. Absurdo ter sido contra o Flamengo, já que é um time que ele tem um pouco de rancor, querendo ou não. Ele, para quem não sabe, foi revelado pelo Flamengo, só que ele saiu de uma maneira meio conturbada e foi lá para Portugal e agora está no Corinthians. Sempre demonstrou o amor do Corinthians, o amor que ele sente pelo Corinthians, sempre dando uma farpa no Flamengo e tal, e acabou falhando absurdamente. A torcida gritou muito o nome dele pra zoar ele e foi muito engraçado por sinal, porque o Hugo Neneca entregou essa bola aqui, pra quem não viu. Ele segurou, o Flamengo tá fazendo muito bem a marcação pressão.
Não sei se foi o Júnior que comentou na hora da transmissão. Não, foi o repórter que estava cobrindo no campo. Ele falou que o Felipe Luiz, o primeiro tempo inteiro, só deu instruções sobre a marcação-pressão e acabou que deu uma instrução muito boa, né? Que o Flamengo marcou muito bem e em uma dessas marcações-pressão o Hugo errou. O De La Cruz que foi muito pressionar o Hugo também. O De La Cruz jogou muita bola hoje. Foi bastante vezes pressionar o Hugo lá. Em uma dessas, o Hugo ficou nervoso e deu a bola no pé do Pedro, que nem dominou nem nada, só chutou pro gol e fez o 3-0 no primeiro tempo pro time do Flamengo. O Dorival tava lá, para quem não sabe, o Dorival é ex-técnico da seleção brasileira e agora vai treinar o Corinthians. O Pedro fez uma jogadaça, não sei se vai ter aqui sim. O Pedro fez uma jogadaça e quase. É essa jogada aqui? Acho que é, né? É. Absurdo, uma jogada absurda do Pedro. O Gerson faz meio que um pivô aqui pro Pedro e o Pedro arranca, dá uma caneta no André Ramalho e em vez de ele tocar pro Gerson, que o Gerson estava sozinho, ele tentou finalizar. Eu entendo porque foi uma jogada muito bonita, e se ele fizesse esse gol ia ser um gol absurdo, mas ele podia ter tocado no Gerson aqui para poder marcar o gol. Com certeza o Gerson marcaria, até porque ele estava sozinho realmente. Mas foi uma jogadaça, se o Pedro fizesse esse gol era Puskás, que ele, pô, pelo amor de Deus, o Pedro é muito craque. Aí aqui tá, não tem. Vou até botar o som pra vocês. Pra quem não tá entendendo, é a torcida do Flamengo gritando o nome do Hugo Neneca aí. Então, realmente foi bem comemorada a falha do Neneca. E logo no final do jogo, não sei se tem aqui, teve um pênalti a favor do Flamengo, uma caneta que o Arrascaeta iria dar no Igor Coronado e acabou fazendo o pênalti aí pro, pro Flamengo e o Pedro foi para a cobrança e sabendo que o Hugo já provavelmente já tinha estudado ele e realmente treinou já com ele, né, na nos treinos quando ele estava no Flamengo e o Pedro mudou totalmente sua cobrança. O Pedro que sempre tenta deslocar o goleiro, tenta bater com mais categoria o pênalti, ele chumbou no gol e fez o gol. E vou até voltar aqui, chumbou no gol e fez o gol pro Flamengo, o 4-0 e a partida termina assim. Vou falar um pouco das, das notas desse jogo aqui, dos jogadores que se destacaram na minha visão. Três jogadores que se destacaram pelo lado do Flamengo, para mim, foram o Pedro, o Arrascaeta e o De La Cruz. Jogaram muita bola. Não sei até porque o De La Cruz está com 7,1 aqui. Eu acho que ele fez uma boa partida. Além do Wesley também, que, pô, ele é muito craque. Gosto muito do Wesley jogando. E realmente fez a diferença também no time do Flamengo hoje. Gerson foi bem também. O Ayrton Lucas também foi interessante. O Rossi fez uma defesa bem importante no chute do Carrilho, se eu não me engano, logo no primeiro tempo. O Léo Pereira e o Léo Ortiz também foram muito bem. O Everton Cebolinha, que foi um dos autores um dos gols, né? É ele que fez um dos gols. Teve nota 7,2 aqui no SofaScore. E também acho bem interessante. Pelo lado do Corinthians, eu não tenho muito o que destacar aqui. Eu acredito que, por eu gostar dele, eu acredito que eu falaria o Carrilho, que eu acho que ele é um bom jogador. Teve a chance mais perigosa a favor do Corinthians, na minha visão. Foi logo no primeiro tempo. E como destaque negativo, o Hugo, lógico, entregou a paçoca para o time do Flamengo. Eu acredito que pesou, o emocional pesou e ele vendo o Maracanã lotado, sabe que a torcida não é muito chegada nele mais pelas declarações dele e acabou que cometeu um erro aí muito, muito, muito importante para a gente marcar um dos gols aí da partida. Mas, tirando tudo isso, o Flamengo tem jogo contra o Botafogo de São Paulo, se eu não me engano, na Copa do Brasil, e provavelmente vai com o time reserva. É um jogo que o Botafogo de São Paulo vendeu. Não, é Botafogo da Paraíba, se eu não me engano, vou até ver aqui. Eles venderam o mando de campo pro. Eles venderam o mando de campo deles. É Botafogo da Paraíba. Eles venderam o mando de campo deles, então não vai ser na Paraíba, mas é fora de casa. O Flamengo vai provavelmente com o time reserva para esse jogo, porque o Botafogo da Paraíba é um time bem mais fraco e ainda tem a volta no Maracanã. Então provavelmente o Flamengo vai com um time bem mexido. E é isso. Por fim, o Flamengo ganhou de 4-0, soma mais 3 pontos, torcendo para o Palmeiras perder agora, para a gente poder passar o Palmeiras e ficar na liderança.
Arrascaeta e Pedro brigando por artilharia. E o Flamengo muito bem no Campeonato Brasileiro. Tô gostando de ver. Eu espero que na Libertadores eles tenham esse mesmo empenho a partir de agora. Porque o Flamengo perdeu pontos que não poderia perder. Contra o Central Córdoba, por exemplo, na segunda rodada da fase de grupos. E eu acredito que o Flamengo vai entrar com ímpeto de vencer todas as competições esse ano. E a Libertadores também tem que ser uma delas. É isso então, se vocês gostaram, pode deixar o like, se inscrever no canal para me ajudar. Tamo junto demais. E é isso, até a próxima.